Eu carregava 30 anos de ódio concentrados em um único cartucho, comprimidos, como se toda a minha existência coubesse naquele projétil destinado à nuca do homem ajoelhado diante de mim, respirando de forma trêmula, sem imaginar o que estava prestes a acontecer. E minha mão não tremia, pois a justiça, quando amadurecida pelo sofrimento, adquire um peso sólido e inabalável, capaz de sufocar qualquer resquício de hesitação dentro do peito. Ainda assim, o silêncio daquela sala, impregnado de memórias não ditas, gritava mais alto do que qualquer trovão que já ouvi em noites de tempestade furiosa, deixando meu coração em alerta absoluto. Ele não percebeu minha entrada, nem ouviu o ranger da velha porta que eu empurrei com cuidado, pois estava mergulhado em um transe que, à primeira vista, julguei ser apenas um reflexo tardio do medo que finalmente o alcançara. Eu ergui o cano frio contra a base do crânio dele, sentindo a temperatura metálica escorrer para minha própria alma como uma promessa final que eu acreditava merecer. Respirei fundo, enchendo meu peito com o ar denso carregado do cheiro da vingança que me guiou até ali, uma vingança que queimava como brasas, prestes a explodir em fogo. Foi então que ele sussurrou um nome que paralisou meu coração por inteiro, um som tão inesperado e devastador que minhas certezas se partiram no exato momento em que ecoaram. Não era o nome de Deus, nem o de um santo ao qual alguém poderia recorrer em desespero, e tampouco um pedido genérico de ajuda. Era o meu nome, pronunciado com uma voz rasgada de lágrimas e arrependimento. E o que ele pediu logo em seguida parecia desafiar até as leis mais rígidas da física que regem o mundo. Eu havia apertado o gatilho da minha mente milhares de vezes antes de entrar naquele cômodo, imaginando o instante final em que minha dor seria finalmente vingada. Mas o universo inteiro pareceu travar o mecanismo da realidade naquele segundo. O que você faria se o pior inimigo da sua vida, o homem que destruiu tudo o que você amava, estivesse implorando aos céus, não pela própria sobrevivência, mas pela sua? Essa pergunta atravessou minha mente como uma lâmina, rasgando tudo que eu acreditava ser verdade. Para que vocês compreendam o peso daquela arma em minha mão, preciso voltar para o dia em que a minha vida terminou de verdade. Um dia em que o sol brilhava como qualquer outro, mas que se tornou uma escuridão eterna dentro do meu peito. Não foi um acidente de carro e nem uma doença silenciosa que me derrubou sem aviso. Foi um traidor com uma caneta nas mãos. Foi Marcos, meu sócio, meu amigo de vida inteira, quem assinou minha sentença de morte social. Nós éramos sócios, irmãos de alma, parceiros que construíram um império partindo do absoluto nada, tijolo por tijolo, sonho por sonho, acreditando que o sucesso seria compartilhado de forma justa. Mas a ambição é um veneno traiçoeiro, sem cheiro nem sabor. Um líquido silencioso que penetra no coração dos fracos e os embriaga até que percam toda a noção de lealdade. Marcos bebeu desse cálice até o fundo, sem hesitar, mesmo sabendo que me arrastaria junto para o abismo. E eu, ingênuo demais para perceber, só fui notar quando já era tarde demais para voltar atrás. Ele desviou fundos em segredo, falsificou documentos que eu jamais imaginaria serem manipulados e vendeu nossa patente para um grupo estrangeiro usando meu nome como fachada, tudo pelas minhas costas, enquanto eu dedicava minhas noites a cuidar da minha esposa, Clara, que lutava contra uma doença cruel. Quando a verdade explodiu como uma bomba nas minhas mãos, eu já não tinha empresa, dignidade ou reputação. Restaram apenas dívidas impagáveis e a vergonha surda de ter permitido que alguém como ele destruísse tudo que eu havia construído. Lembro-me nitidamente do oficial de justiça batendo na minha porta naquela manhã cinzenta, o som seco de seus nós dos dedos reverberando como marteladas no meu próprio caixão emocional. Minha esposa tentava esconder sua dor no quarto, sufocando o choro para não me preocupar ainda mais.
mas ambos sabíamos que o dinheiro para seus remédios simplesmente havia evaporado, engolido pela fraude. Cada documento entregue naquele dia era como uma pá de terra sendo jogada sobre o túmulo da minha vida antiga. 3 meses depois, perdemos a casa que compramos com tanto sacrifício e fomos obrigados a morar nos fundos úmidos da casa da minha sogra, em um quartinho tão pequeno que eu mal conseguia respirar sem sentir cheiro de mofo. Aquele odor infiltrou-se nas minhas roupas, na minha pele e até nos meus pensamentos, transformando cada inspiração em um lembrete constante do meu fracasso absoluto. Eu me tornara a sombra do homem que um dia foi cheio de planos. Eu tentava arrumar emprego todos os dias, mas meu nome estava sujo e queimado no mercado. Marcos havia se antecipado, espalhando boatos cruéis sobre minha suposta incompetência, como se quisesse garantir que eu jamais tivesse chance de recomeçar. Eu o via passar na rua, dirigindo um carro importado, comprado com o dinheiro que deveria ter sido nosso. E cada vez que aquele motor ronronava perto de mim, algo dentro da minha humanidade morria um pouco mais. Meu coração endurecia no ritmo daquelas rodas. Mas o ponto de ruptura não foi o frio cortante das madrugadas sem cobertor, nem a fome silenciosa que apertava o estômago, e tampouco o despejo humilhante que enfrentamos. Foi o momento em que Clara, no leito do hospital público, segurou minha mão com fragilidade, pedindo desculpas por estar morrendo, como se a culpa fosse dela. Ela faleceu sem os tratamentos que nosso plano de saúde cobria, aquele mesmo plano cancelado por Marcos na tentativa de aumentar os números da empresa. Ele economizou alguns milhares. Eu perdi o amor da minha vida. No enterro dela, uma chuva fina e cortante descia do céu, misturando-se às lágrimas que eu mal conseguia controlar. E ali, diante da terra encharcada que cobria tudo o que eu tinha de puro, eu jurei silenciosamente que a justiça viria, custasse o que custasse. Não confiei nos tribunais, porque eles são lentos, burocráticos e muitas vezes falhos. Eu queria o tipo de equilíbrio cósmico que só o chumbo poderia trazer. Aquele juramento ficou gravado no meu peito como fogo. 5 longos anos se arrastaram desde aquele momento no cemitério. 5 anos em que meu coração se transformou em pedra. E minha mente se dedicou apenas a um objetivo: planejar cada segundo da noite em que eu tiraria dele tudo o que ele tirou de mim. Eu conhecia sua rotina de forma tão profunda que poderia prever seus passos com antecedência. Eu me tornei um fantasma que caminhava na periferia da vida do homem que me matou espiritualmente. A noite escolhida parecia escrita por um roteirista sádico, como se o universo estivesse colaborando com meu plano. Raios rasgavam o céu e iluminavam a mansão que, em outra vida, deveria ter sido minha. O vento uivava através das árvores, como se tentasse me alertar sobre algo terrível, mas eu estava surdo para qualquer aviso que não fosse o grito ensurdecedor do meu próprio ódio. Nada mais existia além daquele destino traçado. Pulei o muro dos fundos com a agilidade desesperada de quem não tem mais nada a perder, sentindo minhas botas afundarem na lama, cara do jardim impecavelmente aparado. O peso do revólver no bolso do casaco encharcado parecia multiplicado por 10, como se todas as minhas perdas estivessem comprimidas dentro daquele metal frio. O universo inteiro parecia conspirar para que cada detalhe culminasse naquele momento específico. A porta da cozinha tinha um defeito antigo na tranca, algo que eu mesmo havia identificado anos atrás e que jamais fora corrigido por puro descaso. Entrei silenciosamente, sentindo o ar-condicionado secar o suor gelado na minha pele, enquanto o cheiro exagerado de lavanda e riqueza invadia minhas narinas com uma arrogância irritante. Era o odor de alguém que vivia confortável demais para perceber as vidas que havia destruído. Caminhei pela sala de estar pisando em um tapete persa tão macio que parecia zombar da miséria que vivi. A parte mais cruel
é que aqueles móveis eram os mesmos que eu e Clara havíamos escolhido com tanto carinho em outra época. Uma época em que ainda existia nós. Estar ali era como caminhar dentro de um museu amaldiçoado da minha própria vida, onde cada objeto exposto gritava que eu era um intruso dentro da história que deveria ter sido minha. Subi as escadas devagar, na direção do escritório, onde via a luz acesa por baixo da porta, guiado por um instinto quase sobrenatural. O assoalho de madeira rangia sob meu peso, denunciando minha presença com sutileza, mas não o suficiente para despertar ninguém. Meu coração pulsava tão forte que parecia bater dentro da garganta, fazendo cada passo ecoar em minha consciência como tambores de guerra. Eu estava prestes a cruzar a linha invisível que separa homens de monstros. Quando cheguei à porta entreaberta, a cena que encontrei me desarmou por dentro antes mesmo que eu percebesse. Marcos não estava sentado na cadeira de couro importada, analisando documentos com arrogância. Ele estava de joelhos, apoiado em uma poltrona, com a cabeça baixa e os ombros tremendo como se o peso do próprio mundo estivesse esmagando suas costas. Nunca o vi tão vulnerável, tão humano, tão despedaçado. Hesitei por um instante, esperando qualquer sinal de que ele havia notado minha presença, mas ele continuava ali, imóvel, murmurando palavras desconexas para o vazio. Entrei na sala com a arma firme na mão, sentindo o dedo pressionar o gatilho com familiaridade sombria, como se a morte estivesse me guiando. Naquele instante eu era o carrasco e ele era simplesmente a sentença aguardando execução. Dei um passo para dentro e o som da minha bota no chão fez com que ele parasse de sussurrar, mas ainda assim ele não se virou para encarar seu destino. Não tentou correr, não pediu misericórdia, não fez qualquer gesto que sugerisse esperança de salvação. Ele respirou fundo, como quem aceita finalmente o próprio fim, e, para minha surpresa, continuou falando com aquilo que eu julgava ser o nada. Apontei a arma diretamente para sua cabeça, sentindo o metal incorporar cada fragmento da minha dor, e preparei meu espírito para o desfecho sangrento que carreguei por anos. Mas então, sua voz tornou-se clara, audível, carregada de um desespero tão real que perfurou minhas defesas como uma faca afiada. A primeira frase que ouvi naquele cômodo transformou meu dedo em pedra e congelou meu ódio onde ele estava. "Senhor, eu sei que não sou digno de pedir nada a ti agora", ele disse chorando, com uma sinceridade que me desorientou profundamente, como se estivesse abrindo a alma diante do próprio universo. "Mas eu te peço, pela misericórdia que eu nunca tive em vida, protege o Lucas, onde quer que ele esteja, nesse mundo cruel que eu ajudei a destruir." E naquele instante, meu nome ecoou como uma bala ricocheteando dentro do meu peito. Um choque elétrico percorreu minha espinha, como se a própria realidade estivesse se desfazendo diante de mim, rasgando tudo o que eu acreditava. Ele estava orando por mim. O homem que tirou tudo o que eu amava estava implorando a Deus pela minha vida, não pela dele. Minha mente gritou que era um truque, uma armadilha, uma tentativa desesperada de manipulação. Mas meu coração, sufocado pelo caos, começou a vacilar pela primeira vez em anos. Apertei a arma com mais força, tentando trazer a raiva de volta para o corpo, tentando reacender o ódio que me mantinha vivo. "Ele está mentindo", pensei, repetindo a frase como um mantra desesperado. "Ele quer te confundir para fugir." Eu me preparei para o disparo final, pronto para selar meu destino e o dele de uma vez por todas. Mas as palavras dele continuaram, atravessando minha alma como lanças afiadas, impossível de ignorar. "Eu tirei tudo dele, pai", ele confessou, batendo no próprio peito com uma violência que parecia punição divina. "Tirei a dignidade, o dinheiro, o amor. A morte da Clara está nas minhas mãos. Eu carrego esse sangue, essa culpa que me destrói por dentro."
Não consigo dormir, não consigo respirar, não consigo viver sabendo o que fiz. E a cada palavra dita, eu sentia meu mundo desmoronar um pouco mais. Aquilo não era uma oração comum, muito menos uma encenação. Era a confissão rasgada de um condenado, o lamento final de alguém que já havia sido destruído pelo próprio pecado. E eu estava ali, como o carrasco silencioso, ouvindo a última súplica de um homem condenado pela própria consciência. Algo dentro de mim travou de forma irreversível, não na arma, mas na alma que eu pensava ter enterrado anos atrás. Se a minha vida servir de pagamento, pode levá-la agora, ele gritou para o teto, sem imaginar que eu era o anjo sombrio que ele acabava de invocar. Mas dê ao Lucas a chance que eu roubei. Restitua o que destruí, devolva a paz que tirei dele. A minha alma já está perdida, mas talvez ainda haja salvação para ele. Naquele instante, algo irreparável se quebrou dentro de mim. 3 vezes eu tentei reunir a vontade para puxar o gatilho naquela noite. E 3 vezes as palavras dele, cada vez mais dolorosas, desarmaram minha intenção como se fossem mãos invisíveis segurando meu braço. Primeiro foi ouvir meu nome, depois foi a confissão da culpa e, por fim, o sacrifício que ele oferecia sem hesitar. Ele estava disposto a morrer ali, não para salvar a si mesmo, mas para me libertar. E como se mata um homem que já aceita a própria morte? Minha mão começou a tremer com tanta força que eu mal conseguia manter a arma erguida. O metal escorregou pelos meus dedos suados e caiu no tapete com um som abafado que ressoou como um tiro dentro da minha mente exausta. Marcos parou de falar imediatamente e o silêncio absoluto tomou conta da sala. Mas não era mais o silêncio frio da vingança. Era um silêncio carregado de pavor, expectativa e revelação. Ele se virou devagar, revelando um rosto inchado, vermelho, devastado por horas de choro contínuo. Quando seus olhos encontraram os meus, não havia medo neles. Havia alívio. Ele me olhou como quem finalmente encontra aquilo que esperava há muito tempo. Como se eu fosse a resposta viva para a oração que fizera. Aquele olhar foi um golpe mais forte do que qualquer palavra dita. Lucas, ele sussurrou, sem tentar levantar ou recuar, aceitando minha presença como parte inevitável de sua sentença. Você veio cobrar a dívida. Eu estava esperando por você. Eu o encarei longamente, vendo não o inimigo que destruiu minha vida, mas o homem despedaçado que havia se tornado, e naquele instante percebi que minha vingança já tinha sido concluída muito antes daquela noite. Ele era um prisioneiro da própria culpa. Ele havia se trancado em uma prisão dourada, sufocado pelos fantasmas de seus próprios pecados, e cada centavo que roubou havia se transformado em correntes invisíveis que o arrastavam para a loucura. Matá-lo ali seria um ato de compaixão, seria libertá-lo de um sofrimento que o consumia dia e noite. E eu não estava disposto a conceder a ele esse último presente, não depois de tudo que ele arrancou de mim. Levanta, eu ordenei, com uma voz rouca que soava como se não pertencesse mais ao meu corpo, uma voz quebrada por anos de dor. Ele obedeceu devagar, tremendo, esperando o golpe final que nunca viria. Você vai viver, continuei, mantendo meus olhos fixos nos dele para garantir que entendesse. Você vai viver cada dia lembrando que eu te vi assim e que decidi te deixar com isso. Foi a sentença mais cruel que eu poderia dar. Virei as costas e caminhei até a porta, deixando a arma jogada no chão como uma lápide simbólica do que havia acontecido ali. Atrás de mim, ouvi o som do corpo dele desabando novamente de joelhos, seguido por um choro devastado, mas dessa vez eu não parei. Abri a porta silenciosamente e deixei que a chuva me engolisse, lavando um pouco da sujeira que eu carregava por dentro, mesmo que temporariamente. Aquela noite marcou um divisor de águas em nossas existências, alterando de forma irreversível tudo o que éramos e tudo o que viríamos a ser.
Marcos se apresentou à polícia na manhã seguinte, confessando meticulosamente cada fraude, cada desvio, cada crime que havia cometido, entregando-se com um desespero que não parecia buscar absolvição, mas punição. Ele devolveu tudo o que ainda restava nas contas e enfrentou o que restava de sua vida como um homem condenado. Eu usei o dinheiro recuperado para reconstruir o que ainda podia da minha vida, longe daquela cidade, longe daquele passado, mas descobri rapidamente que mesmo quando a vingança não é consumada, ela deixa cicatrizes profundas que não se fecham com facilidade. A justiça emocional é um prato amargo, mesmo quando não se come, porque o gosto que ela deixa na boca dura pela eternidade. Não existe vitória quando o preço cobrado é sua alma. Hoje, enquanto encaro o horizonte de um lugar onde finalmente posso respirar sem sentir o peso imediato do passado, me pergunto sobre aquela noite com uma clareza dolorosa. Será que foi Deus quem guiou a oração dele naquele instante exato? Ou será que nós criamos nossos próprios demônios e anjos, moldados pelas escolhas que fazemos e pelos abismos para onde empurramos nossas emoções? Talvez a resposta esteja no silêncio entre um disparo imaginado e uma escolha real. A única certeza absoluta que carrego agora é que o perdão é a vingança mais devastadora que existe, porque ele não elimina o erro. Ele obriga o culpado a viver com ele todos os dias, encarando o próprio reflexo sem escapatória. E você? Se estivesse naquele cômodo escuro, com o dedo no gatilho e o coração preso entre ódio e humanidade, teria puxado o gatilho ou teria feito o mesmo que eu? Pense com cuidado. A resposta pode te assustar mais do que qualquer arma carregada.